Olá, meus queridos, vamos dar início a mais uma aula. Hoje a gente vai estar falando sobre separação de mistura e na aula passada vocês viram que a mistura nada mais é do que a união de mais de uma substância sem que haja uma reação, certo? E hoje o que é que a gente vai estar fazendo? Vai vendo de que maneira a gente pode estar separando essas misturas, certo? Tanto as misturas homogêneas como também as misturas heterogêneas. Então vamos lá. Bom, então vamos lá, né? Então, primeiro, a gente vai começar separando as misturas heterogêneas. Não sei se consegue visualizar, mas aqui vocês estão vendo que eu tenho uma mistura. Ó, vou misturar óleo e água, certo? De que maneira eu poderia estar separando essa mistura de óleo e água? Vocês percebem que o óleo não se mistura com a água, né? Vice-versa. Então, o que é que acontece? Como é que eu posso estar fazendo a separação dessa mistura? Então, esse tipo de mistura eu separo por decantação. O que seria a decantação? Ela vai consistir em fazer com que eu retire a substância que está em cima ou a que está embaixo. Eu poderia usar um canozinho e sugar a água, ou eu posso fazer a decantação da seguinte forma: se eu pegar essa mistura e começar aos poucos, eliminando a substância que está em cima, eu vou estar separando o óleo da água. Esse processo de separação nós chamamos decantação. Então, a decantação, olha só, eu tenho aqui óleo agora, aqui eu tenho um pouco de óleo, um pouquinho de água. Então, à medida que eu vou fazendo a decantação, o óleo ele vai se separando da água. Então, esse processo de separação é chamado de decantação, certo? Então, eu vou pegar o quê? Substâncias que uma vai ficar em cima e outra vai ficar embaixo, tá? Com densidades diferentes. Então, eu separo por decantação. Ah, só água e o óleo? Não. Um outro exemplo muito comum nas casas é as pessoas fazerem a decantação na água, quando a água barrenta. Então, vai esperar o barro descer, né, para começar a consumir ou tirar a água em cima. É também um processo que é feito nas estações de tratamento de água. Então, a água, quando chega na estação de tratamento, ela vai ser decantada primeiro. Então, as partículas vão descer, né, e depois a água passa para um outro tanque, certo? Esse processo é chamado decantação. Eu consigo separar com facilidade a água do óleo, né, porque eles têm densidades diferentes. Um outro processo de separação também é a filtração. A filtração, eu vou estar separando duas substâncias, certo? Por exemplo, eu vou colocar feijão. Vocês poderiam ter areia, ou vocês poderiam ter qualquer outra coisa. Eu vou usar um filtro para separar a mistura. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma mistura heterogênea que eu consigo ver o feijão e eu consigo ver a água. Eu quero separar essas duas misturas. Então, o que é que eu vou fazer? De que maneira eu vou fazer para separar essa mistura? Eu vou fazer uma filtração. Vou usar um filtro, certo? E a substância sólida vai ficar no filtro. E a substância líquida, que no caso é a água, seja qual for a substância líquida, ela vai ficar no outro recipiente. Desta maneira, através da filtração, usando um filtro, eu separei o feijão da água. Esse processo a gente faz, eu acho que os pais de vocês ou vocês fazem, muito comum, é o café. Eu quero separar o pó do café, né, do café. Então, eu vou usar o quê? Qual o processo de separação? A filtração. Então, a filtração também é um processo de separação de misturas heterogêneas, certo? Agora, por exemplo, um outro também muito comum que a gente usa, eu não sei se vocês vão conseguir ver, é o feijão, né? Que é a catação. Então, é um processo de separação de mistura que nós dizemos que é manual. Então, eu vou tirar as pedrinhas do feijão, né? Separar essa mistura através de uma catação, que é um processo de separação manual, onde eu vou retirar aquilo que eu não quero, certo? Que tenha partículas visíveis, né? Esse processo é chamado de
catação, certo? Agora, temos misturas homogêneas, né? Aqui eu tenho uma mistura de sal e água. Até então, agora no momento, vocês estão conseguindo ver o sal, porque a quantidade de sal foi grande, então tá tendo corpo de fundo, né? Ele tá lá no fundo, mas ele vai já sair. Então, eu tenho uma mistura homogênea. Eu não consigo saber que tem sal aqui. Deixa a mistura se organizar aqui no copo. Então, essa é uma mistura homogênea de água e sal. Então, de que forma eu posso separar essa mistura homogênea? De que maneira eu separo essa mistura homogênea? Então, o processo de separação de misturas homogêneas, onde as substâncias têm pontos de ebulições diferentes, ou seja, uma consegue evaporar mais rápido que a outra, nós chamamos de destilação, certo? É o que nós vamos ver agora, é a separação da água e do sal de cozinha. Então, é o que acontece aqui. Vocês estão vendo aqui a mistura de água e de sal. O que é que está acontecendo com essa mistura? A água está evaporando porque tem um ponto de ebulição bem mais rápido, né, do que o sal. E se vocês percebem, o sal está ficando aqui na panela. Então, daqui a pouco, toda a água vai evaporar, né, e o sal vai ficar na panela. Então, esse processo é um processo de separação de misturas homogêneas chamada destilação, certo? Então, vai evaporar as substâncias que têm pontos de ebulições mais rápidos, certo? No caso aqui, eu tenho a água e o sal. Vocês conseguem visualizar aqui na parede o sal todo, né, ficando na panela. Então, a água ela vai evaporar. Esse processo de separação de misturas, ele é muito comum nas salinas, né? Então, o que é que acontece? Então, eu tenho ali água da praia, água e sal misturados, e o que é que acontece? Eles vão colocar essa água no tanque, e aí a água vai evaporar e o sal vai ficar no tanque, tá? É a mesma coisa que está acontecendo aqui. A água está evaporando e o sal está ficando na panela. Esse processo de separação é chamado destilação, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, respondam a atividade e a gente se encontra na próxima aula. Um abraço a todos.